Existe um momento na vida em que a pessoa percebe que pensar não é apenas uma ação mental, mas um movimento espiritual. E quando essa revelação chega, ela muda tudo. Porque você descobre que não pensa apenas dentro da cabeça. Você pensa dentro do universo. Seus pensamentos se comportam como sementes que procuram solo, como ondas que formam caminhos, como fios invisíveis que te conectam ou te afastam do que deseja. O pensamento criador não é apenas um conceito moderno, ele é um princípio bíblico. E quando você entende o que a Bíblia realmente revela sobre esse tipo especial de pensamento, sua vida deixa de ser moldada pelo acaso e passa a ser moldada pela intenção. Antes de seguirmos mais fundo, quero te fazer um pedido simples. Se essa mensagem já despertou algo dentro de você, se trouxe clareza ou aquela sensação de que existe um conhecimento maior, prestes a se revelar, deixe agora o seu like, inscreva-se no canal e comente de onde você está me assistindo. Isso cria um campo vibracional que faz esta palavra alcançar quem também precisa despertar para esse ensinamento. Agora, quero que você imagine algo diferente, algo que talvez nunca tenha imaginado. Imagine que seus pensamentos são como pássaros migratórios. Eles viajam longas distâncias, atravessam territórios invisíveis, carregam mensagens e sempre procuram um lugar para pousar. Alguns pousam em campos férteis e geram vida. Outros, em lugares secos, onde nada nasce. E sem perceber, você é quem escolhe esses campos. O pensamento criador é a capacidade de orientar esse voo, de decidir onde essas aves espirituais vão pousar e o que elas vão germinar. A Bíblia revela esse princípio de forma sutil, mas poderosa. Ela não diz apenas para pensar coisas boas ou evitar pensamentos negativos. Ela ensina que o pensamento é um ato criador, uma força que antecede palavras, decisões e resultados. Florence Scovel Shinn dizia que a mente humana é o pincel e o espírito é a tela. E cada pensamento que você tem é uma pincelada, uma imagem, um desenho no campo invisível que cedo ou tarde aparecerá no mundo material. Mas a maioria das pessoas pensa de forma automática, reflexa, repetitiva, não percebe que está pintando sem intenção. E quando você pinta sem intenção, cria sem perceber, cria problemas, cria atrasos, cria bloqueios, cria escassez. Não por querer, mas por não direcionar. O pensamento criador é o oposto disso. Ele é pensamento com direção, com foco, com vibração. Ele é a escolha consciente de se alinhar com aquilo que Deus já definiu espiritualmente para você. Agora imagine que a mente é como um vitral enorme. Quando a luz passa por ele, projeta cores no chão. Se o vitral estiver quebrado, sujo, desalinhado, a luz sai distorcida. Mas quando ele está íntegro, a luz cria imagens perfeitas, claras, bonitas. Assim é a relação entre seu pensamento e a manifestação. A luz é a força divina. O vitral é o seu pensamento. O mundo ao seu redor é o reflexo no chão. O segredo não está na luz, está na qualidade do vitral. O ensinamento bíblico que revela isso está escondido na simplicidade da criação. Em Gênesis, antes de qualquer coisa existir, a Bíblia diz que havia trevas. E então Deus viu. Antes de falar, Deus viu. Ele contemplou mentalmente aquilo que criaria com a palavra. Seu pensamento antecedeu sua declaração. Ele formou dentro antes de formar fora. Ele visualizou no espírito antes de materializar no mundo. É por isso que o pensamento criador é tão importante. Ele é a primeira fase da criação. Ele é o berço da manifestação. Quando a Bíblia diz, como imagina em sua alma, assim ele é, ela está descrevendo exatamente esse princípio. Você não se torna o que deseja. Você se torna o que imagina ser repetidamente. O pensamento criador é o laboratório onde sua próxima realidade está sendo construída enquanto você respira. Ele molda sua identidade, sua percepção, sua vibração. E a identidade é mais poderosa que o desejo,
porque você só manifesta aquilo que acredita ser. Agora pense em uma chama pequena que acende no escuro. Ela ilumina o que está perto, mas também revela o que está longe. O pensamento criador é essa chama. Ele ilumina caminhos que você não via. Ele revela possibilidades que pareciam distantes. Ele atrai circunstâncias que estavam dormindo. Ele acorda oportunidades, ideias, soluções. Quando você aprende a usar essa chama corretamente, nada permanece escuro por muito tempo, mas a Bíblia mostra mais. Ela não apenas fala sobre pensar, ela fala sobre renovar a mente, porque o pensamento criador não nasce numa mente carregada, cansada, presa ao passado. Ele nasce numa mente que se renova como uma terra pronta para plantar. É por isso que a renovação da mente é um mandamento espiritual, não um conselho motivacional. Porque sem renovação, você cria a partir de velhas dores. Sem renovação, você repete padrões. Sem renovação, a manifestação não flui. E ainda não chegamos ao versículo que muda tudo, aquele que revela o funcionamento interno do pensamento criador. Ele está prestes a ser aberto diante de você como uma porta que sempre esteve ali, mas que você talvez nunca tenha atravessado conscientemente. Quando você começa a entender o pensamento criador como a Bíblia descreve, algo dentro de você muda. Você percebe que não é apenas alguém que reage ao mundo, mas alguém que molda o mundo ao seu redor. A maioria vive como se os pensamentos fossem visitantes, entrando e saindo sem pedir permissão. Mas a verdade espiritual é outra. O pensamento é um construtor. Ele leva tijolos invisíveis e ergue estruturas antes que nossos olhos possam vê-las. Shin dizia que cada pensamento é um convite ou uma expulsão. Você atrai o que pensa e repele o que pensa. Nada é neutro. Agora imagine algo diferente. Imagine que sua mente é uma grande estação ferroviária. Há trilhos para todos os lados. Alguns levam à prosperidade, outros ao medo, outros à expansão, outros ao desânimo. Cada pensamento é como um trem que chega à plataforma. Ele para, abre as portas e te oferece uma viagem. A maioria das pessoas entra nos trens sem pensar. Elas embarcam nos trens do medo, da dúvida, da comparação, da insegurança. E esses trens levam a lugares que elas não querem ir. O pensamento criador é a habilidade de escolher o trem certo, o trem que te leva ao destino espiritual que Deus preparou. A Bíblia descreve esse processo com precisão quando diz que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso não significa controlar a mente na força, nem sufocar emoções. Significa observar quais pensamentos vêm da fé e quais vêm do medo. Significa escolher conscientemente quais pensamentos você permite que criem raízes dentro de você. Porque apenas os pensamentos que recebem permissão geram realidade. E é aí que o ensinamento bíblico se torna ainda mais profundo. A manifestação não acontece quando você pensa uma vez. Ela acontece quando você pensa repetidamente, quando você nutre um pensamento, quando você o rega com emoção, quando você o sustenta com atenção. Pensamentos recorrentes se transformam em crenças, e são as crenças que moldam a sua vida. A Bíblia diz: guarda o teu coração acima de todas as coisas, porque dele procedem as saídas da vida. E o coração, espiritualmente, é o centro das crenças. Imagine agora que suas crenças são como ímãs naturais. Cada uma atrai aquilo que corresponde à sua vibração. Uma crença de escassez atrai momentos de escassez. Uma crença de abundância atrai caminhos de prosperidade. Não é recompensa, é coerência vibracional. A Bíblia chamou isso de semeadura e colheita. Você colhe o que planta internamente. E o versículo que estamos prestes a revelar explica por que isso funciona assim. Mas antes de revelar, quero que você imagine outra metáfora. Pense na sua mente como um grande jardim. Algumas sementes foram plantadas por você, outras pelos seus pais, outras pelo mundo,
outras pela dor, outras por experiências que você não pediu. Mas agora você percebe que, independentemente de quem plantou, é você quem decide o que continua crescendo. Você pode arrancar ervas daninhas, pode regar novas sementes, pode podar, pode transformar um terreno abandonado em um jardim vivo. Essa é a força do pensamento criador, a habilidade de escolher que tipo de realidade interna você quer cultivar. É por isso que a Bíblia repete tantas vezes que Deus olha para o coração. O coração, espiritualmente, é o campo onde pensamentos se transformam em identidade. E identidade é mais forte que circunstância. Quando você muda sua identidade vibracional, a vida não tem escolha, ela muda também. Florence costumava dizer: mude sua sensação interna e o mundo externo se reorganizará sozinho. Isso não é magia, é lei espiritual. Agora chegamos a uma parte importante. O pensamento criador bíblico não é positivo, não é motivacional, não é simplesmente desejar que tudo dê certo. O pensamento criador é alinhamento com a mente de Deus. É pensar como quem sabe que está conectado ao Criador. É pensar como quem sabe que existe uma promessa em movimento. É pensar como quem sabe que não caminha sozinho. A Bíblia fala sobre isso quando diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente é a base da manifestação, porque você não manifesta aquilo que deseja, manifesta aquilo que é capaz de sustentar vibracionalmente. E agora, finalmente, estamos nos aproximando do versículo que muda tudo. O coração do pensamento criador. O versículo que mostra não apenas que você cria com o pensamento, mas como o pensamento transforma o mundo ao seu redor. Ele está prestes a ser aberto como uma cortina que revela um palco que você sempre soube que existia, mas nunca tinha visto com clareza. Antes disso, imagine mais uma imagem. Pense na mente como um rio. Quando o rio está cheio de pedras, a água se divide, se espalha, perde força. Assim é a mente cheia de medos. Seus pensamentos não fluem. Mas quando você remove as pedras, o rio ganha impulso e corre mais rápido. O pensamento criador é isso: remover os bloqueios internos até que o fluxo da criação corra livre dentro de você. E o versículo bíblico que explica esse fluxo está prestes a ser revelado. Ele não apenas ilumina o caminho, ele muda a forma como você pensa, ora e manifesta. Quando finalmente olhamos para o pensamento com a profundidade que a Bíblia revela, percebemos que ele não é apenas uma função da mente, é uma extensão da alma. Ele cria antes do verbo, ele molda antes da ação, ele prepara o caminho antes do passo. E é por isso que a Bíblia dedica tantas passagens à mente, ao coração, à imaginação, à meditação. Porque tudo o que existe na vida física já existiu primeiro como pensamento espiritual. Você já percebeu que alguns pensamentos têm peso e outros têm leveza? Alguns parecem cair sobre você como pedras, outros te elevam como vento. Isso acontece porque o pensamento não é neutro. Ele carrega substância espiritual. Ele cria atmosfera. Ele magnetiza realidades. Ele atrai circunstâncias compatíveis consigo. Por isso a Bíblia diz que o homem é aquilo que imagina em sua alma, não por poesia, mas por lei espiritual. A imaginação funciona como o útero da manifestação. Agora imagine que seus pensamentos são como lanternas na escuridão. Cada vez que você pensa algo com intenção, é como se acendesse uma luz que ilumina uma parte do caminho à frente. Pensamentos repetidos iluminam áreas inteiras. E quando você pensa com fé, não com esperança solta, mas com fé, a luz se torna tão forte que o caminho se abre diante de você. O pensamento criador é essa lanterna que não apenas ilumina, mas move montanhas. E então, chegamos à revelação. O versículo que muda tudo. O ensinamento bíblico que explica, de forma direta e profunda, como o pensamento se transforma em realidade. Ele está em Provérbios 23, 7.
Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Esse é o núcleo do pensamento criador. O segredo está aqui, exposto, claro, direto. A Bíblia não diz que você é o que deseja, não diz que você é o que pede, não diz que você é o que sonha. Ela diz que você é o que imagina. Ela afirma que a imaginação, o pensamento profundo, repetido, carregado de emoção, determina seu estado, sua identidade, sua vibração e, portanto, sua realidade. O que você imagina, você se torna, e o que você se torna, você manifesta. Esse é o ensinamento que Florence Scovel Shinn repetia incessantemente. A vida é uma manifestação da imaginação disciplinada. Ela dizia que a imaginação é o painel de controle do destino e que abandonar a imaginação ao acaso é como entregar um navio a um piloto invisível e desconhecido. Agora pense em algo. Quantas vezes você imaginou o pior? Quantas vezes ensaiou mentalmente conversas negativas? Quantas vezes revisitou medos, preocupações, cenários de perda? Esses pensamentos, ao serem repetidos, criaram vibração, e vibração cria caminho. Pensamentos são ensaios espirituais para realidades futuras. E a Bíblia revela que aquilo que você imagina com o coração tem poder de se transformar no que você vive com os olhos. Mas a mesma lei que cria o problema, cria o milagre. A mesma imaginação que constrói o medo, constrói o caminho da fé. A mesma mente que gera escassez, gera abundância. A mesma vibração que atrai dor, atrai cura. Tudo depende do estado da sua imaginação. Agora, imagine sua imaginação não como um quadro estático, mas como um tear antigo. Cada pensamento é um fio, cada sentimento é uma cor, cada repetição é um padrão, e a realidade é o tecido final. Quando você se vê fraco, o tear tece fraqueza. Quando você se vê pobre, o tear tece escassez. Quando você se vê limitado, o tear tece bloqueios. Mas quando você se imagina com abundância, paz, direção e propósito, o tear começa a tecer uma realidade completamente diferente. Esse é o segredo do pensamento criador. Ele não cria apenas imagens internas, ele cria molduras energéticas para a manifestação. Ele forma o molde que a matéria irá preencher. Ele define o que o universo entende como sua identidade vibracional. E então você percebe algo profundo. Você nunca manifesta além daquilo que imagina, e nunca manifesta abaixo daquilo que imagina. Você manifesta exatamente aquilo que imagina repetidamente. Porque a imaginação não é fantasia, é criação. A Bíblia nunca disse para temer pensamentos ruins. Disse para renová-los, disse para transformá-los, disse para trazer cada pensamento ao alinhamento divino. Porque o pensamento criador não é feito na força, é feito no foco. Florence dizia que a imaginação disciplinada é mais poderosa do que qualquer oração desesperada, porque a imaginação cria o estado que a oração precisa para funcionar. A imaginação gera a vibração que o milagre reconhece. A imaginação sustenta emocionalmente a fé necessária para chamar à existência o que ainda não existe. E agora você entende por que Provérbios 23:7 é tão poderoso. Ele revela que você não vive o que deseja, vive o que imagina. E quando sua imaginação se alinha ao propósito divino, toda a sua vida começa a se reorganizar como um grande mosaico que finalmente revela a imagem completa. Quando você entende Provérbios 23:7, uma revelação se instala dentro de você com o peso suave da verdade. A sua vida sempre foi moldada pelo que você imaginou ser, não pelo que disseram sobre você, não pelas circunstâncias, não pelos medos, mas pela imagem interna que você manteve silenciosamente na alma. A Bíblia chama isso de imaginação, a ciência chama de neuroplasticidade. Florence Scovel Shinn chamava de o molde invisível da criação. Mas o nome pouco importa. O que importa é que agora você sabe, e saber muda tudo.
A partir deste momento, o pensamento deixa de ser um espectador e passa a ser seu aliado mais poderoso. Você não está mais à mercê de pensamentos automáticos, repetitivos e desgastados. Agora você dirige a imaginação como quem segura as rédeas de um cavalo forte. Você percebe que cada pensamento cria atmosfera e cada atmosfera prepara terreno. Você entende que imaginar não é fugir da realidade, é construí-la. Agora respire fundo. Sinta o que essa revelação faz dentro de você. Sinta sua mente abrindo espaço. Sinta sua alma ganhando território. Sinta sua visão interna se expandindo como uma janela que se abre e deixa entrar a luz do amanhecer. Você não pensa mais como vítima, pensa como criador. Pensa como alguém alinhado com a mente divina. Pensa como alguém que finalmente entendeu que a fé não é apenas acreditar, mas imaginar com convicção. Repita em silêncio agora, deixando cada palavra se fixar dentro de você. Eu imagino o meu futuro de acordo com o propósito que Deus escreveu para mim. Sinta o peso disso. Sinta a vibração mudando. Sinta a responsabilidade e a liberdade que esse versículo te entrega. E se esta mensagem tocou profundamente seu espírito, escreva nos comentários. Eu escolho imaginar o que Deus imagina para mim. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta palavra com alguém que precisa libertar a mente do passado e assumir o poder criador que a Bíblia sempre ensinou. A porta agora está aberta. Sua imaginação não será mais uma sala escura onde medos ecoam. Ela será o jardim onde Deus planta possibilidades. O lugar onde o milagre começa. Você descobriu o segredo. Agora, tudo o que você imagina com fé, propósito e alinhamento, cedo ou tarde, se tornará visível.